O mundo está em chamas, e as notícias de hoje provam que a instabilidade não dá trégua. Prepare-se para um mergulho profundo nos bastidores dos conflitos que estão redefinindo o cenário global, desde decisões bombásticas nos gabinetes de poder até cenas surrealistas em cerimônias que deveriam ser de respeito. E o pior, não há sinais de que a tempestade vai passar tão cedo. Começamos com uma virada radical na máquina administrativa dos Estados Unidos. Enquanto o mundo observa, a equipe de Donald Trump assume o controle estratégico das nomeações e demissões no governo após um movimento inesperado de Elon Musk. O bilionário, que chefiava o Departamento de Eficiência Governamental, o famoso DOGE, reduziu drasticamente sua participação e anunciou que ficará no cargo por apenas um dia. O motivo? A queda vertiginosa nos lucros da Tesla, que exige sua atenção total para evitar um colapso em seus negócios. Com sua saída, o comando sobre os servidores públicos passa para a Administração Federal de Pessoal, e é aqui que a coisa fica séria. A partir de 1º de outubro, os funcionários públicos serão avaliados não pela competência técnica, mas pela lealdade em executar a agenda e as políticas do presidente Trump. Quem não estiver alinhado com a visão da Casa Branca pode se preparar para ser substituído. Essa mudança radical significa uma purga silenciosa nos bastidores do poder americano, onde a fidelidade ideológica valerá mais do que anos de experiência. Milhares já foram demitidos após a reestruturação no DOGE, e as rédeas agora estão firmemente nas mãos de Trump. O governo está se transformando diante dos nossos olhos, e as consequências serão sentidas por anos. Enquanto isso, na Europa, um escândalo de mau gosto abalou a reputação de líderes que deveriam dar o exemplo. Durante o funeral do Papa Francisco, em 26 de abril, políticos poloneses e alemães transformaram uma cerimônia solene em um verdadeiro espetáculo de falta de decoro. O primeiro-ministro da Baviera, Markus Söder, foi flagrado sorrindo como se estivesse em um festival de cerveja, posando para selfies com uma expressão que beirava a euforia. Na Alemanha, a reação foi imediata. Colegas de partido criticaram duramente a atitude, lembrando que um funeral papal não é o Oktoberfest. E não para por aí. A delegação polonesa também não soube medir as palavras, nem as poses. O presidente do Sejm, o parlamento polonês, Szymon Hołownia, foi fotografado registrando cada momento da cerimônia com o entusiasmo de um adolescente em excursão escolar. Outros deputados seguiram o exemplo, postando selfies que geraram uma enxurrada de reprovação nas redes sociais. Mas o mais intrigante aconteceu nos bastidores. 3 delegações bielorrussas, uma leal a Lukashenko, outra representando católicos locais e uma terceira ligada à oposição democrática, se encontraram no mesmo espaço sem que houvesse confrontos. Em um momento raro, um assessor de Svetlana Tikhanovskaya chegou a trocar palavras com o emissário do regime de Lukashenko e com o embaixador bielorrusso no Vaticano. O que foi dito? Mistério. Mas o símbolo é claro, mesmo em meio à tensão, o diálogo, ainda que frágil, insiste em existir. Falar em diálogo, aliás, é ilusão quando o assunto é a guerra na Ucrânia. Um ex-ministro das Relações Exteriores ucraniano foi taxativo: ignorem os boatos diários sobre supostas negociações de paz. Segundo ele, a realidade é uma só: o conflito segue no mesmo ponto de meses atrás, sem qualquer perspectiva concreta de trégua. As conversas existem, alguns até especulam, mas estamos tão perto de um cessar-fogo quanto estávamos em janeiro, ou seja, não estamos, afirmou. A estratégia ucraniana é clara: resistir a qualquer custo, contando com o apoio prolongado dos aliados. Enquanto isso, a Rússia aposta em táticas cada vez mais desesperadas. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra revelam que Moscou está treinando tropas para ataques relâmpago, em motocicletas. Sim, você leu certo. Imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa russo mostram soldados praticando manobras em grupos de 2 ou 3 em motos leves, uma tentativa de compensar as enormes perdas de blindados em 2024. A ideia é ganhar velocidade e mobilidade, escapando dos drones ucranianos que dizimam colunas de tanques. Mas há um problema grave: o barulho dos motores torna os pilotos alvos fáceis, transformando cada investida em uma roleta russa. A inteligência ucraniana já confirma que os treinamentos estão a todo vapor, e o verão promete ser quente, com mais ataques desse tipo pela frente. E falando em ataques, os Estados Unidos acertaram em cheio um dos pontos nevrálgicos do conflito no Oriente Médio. Mísseis atingiram o terminal de Haziza, no Iêmen, um dos maiores hubs de exportação de petróleo do país, capaz de escoar 3 milhões de barris por dia. Segundo o ministro iemenita Jamal Amir,
O objetivo era sabotar o descarregamento de petróleo, em mais um capítulo da escalada contra os Houthis. A última grande ofensiva americana na região havia sido em 18 de abril, com dezenas de mortes reportadas, embora sem confirmação oficial. Os Houthis já classificaram a ação como um crime de guerra, e a Rússia ecoou a condenação, chamando o ataque de injustificável. Vale lembrar que, em março, Trump declarou guerra aberta aos Houthis após uma série de ataques a navios comerciais no Mar Vermelho, supostamente em retaliação à situação em Gaza. O problema? Os alvos não se limitam a embarcações ligadas a Israel ou aos Estados Unidos, navios neutros também estão pagando preço. Para fechar com chave de ouro, a tensão entre Índia e Paquistão explodiu mais uma vez, literalmente. Durante a noite, o exército paquistanês destruiu 2 postos militares indianos na linha de controle, em Caxemira, após um ataque terrorista que deixou 26 turistas mortos em Pahalgam. Nova Delhi acusou grupos apoiados pelo Paquistão e respondeu com medidas duríssimas, suspendeu um tratado histórico sobre as águas do rio Indo e intensificou operações militares na região disputada. O Paquistão, por sua vez, fechou seu espaço aéreo para companhias aéreas indianas e lançou um ultimato: qualquer tentativa de cortar o fornecimento de água será interpretada como ato de guerra. Enquanto o mundo assistia a esses eventos, uma coisa ficou clara: as palavras de paz são apenas cortinas de fumaça. A guerra, em suas múltiplas frentes, não dá mostras de que vai arrefecer. E você, que acompanha essas informações, faz parte de um grupo seleto que entende: estar bem informado não é luxo, é necessidade. Por isso, conte conosco para decifrar os bastidores do poder. Não deixe de compartilhar, comentar e se manter conectado, porque as próximas horas podem trazer novas reviravoltas que vão abalar o planeta. E você não vai querer perder. Agora, o tabuleiro geopolítico ganha contornos ainda mais perigosos. Rússia e China entram em cena. Em entrevista explosiva, o ministro da Defesa do Paquistão deixou claro que Islamabad exige a participação de Moscou e Pequim na investigação internacional do atentado em Caxemira. Não é apenas um pedido diplomático, é um movimento que pode reconfigurar todo o equilíbrio de poder na região, arrastando para a crise 2 potências nucleares e os maiores rivais da ordem global ocidental. Enquanto a ONU repete seu mantra por contenção, nos bastidores, a diplomacia já está em frangalhos. A linha de controle, aquela fronteira tensa entre Paquistão e Índia, se transforma, a cada hora, em uma linha de fogo. Um erro de cálculo aqui, e o mundo acorda com um conflito que ninguém mais conseguirá conter. Mas a violência não se limita aos campos de batalha tradicionais. Em Vancouver, o que deveria ser uma celebração da resistência se tornou um pesadelo. Um carro arremessado contra a multidão durante um festival histórico, 8 mortos, entre eles uma criança. 6 feridos em estado grave. O motorista, um homem de 30 anos, foi detido após tentar fugir, mas seus motivos seguem um mistério sinistro. As autoridades evitam números oficiais, e com razão. As vítimas foram levadas para vários hospitais, não apenas uma. Cada nova informação pode aumentar o saldo trágico. E cada família aguarda, em agonia, uma resposta que pode nunca vir. O festival homenageava Lapu-Lapu, o líder filipino que, em 1521, derrotou os conquistadores espanhóis. Ironias da história: séculos depois, a comemoração de uma vitória contra a opressão virou palco de mais uma chacina sem sentido. O primeiro-ministro do Canadá expressou a solidariedade, uma palavra fria demais para um crime tão brutal. O prefeito de Vancouver e a premier da Colômbia Britânica ecoaram o discurso, mas o que as famílias dos mortos querem não são declarações, e sim justiça. E uma pergunta que não quer calar: por que isso continua acontecendo? Porque não é um caso isolado. Nos últimos 2 anos, veículos transformados em armas ceifaram vidas em massa pelo mundo. Munique, Alemanha, fevereiro de 2025, um carro atropela manifestantes, deixando 2 mortos e 37 feridos. O motorista? Um migrante afegão de 24 anos, detido no local. Mannheim, Alemanha, março de 2025, outro ataque durante um carnaval. 2 mortos, 14 feridos. O suspeito, de 40 anos, tentou fugir antes de ser capturado. Magdeburgo, Alemanha, dezembro de 2024, um carro invade o mercado de Natal, matando 2, incluindo uma criança, e ferindo 68. O motorista, de 50 anos, não ofereceu resistência. Nova Orleans, Estados Unidos, janeiro de 2025, um caminhão avança sobre a multidão na Bourbon Street durante o Réveillon.
10 mortos. 30 feridos. O motorista foi abatido pela polícia após abrir fogo. Qual é o padrão? Quem são esses homens? E por que ninguém consegue pará-los? Enquanto o Ocidente ainda tenta entender essa onda de violência, o Oriente Médio explode, literalmente. O porto iraniano de Sharjah, em Bandar Abbas, virou um inferno após uma detonação monstro. 25 mortos confirmados e o número sobe a cada atualização. As imagens são apocalípticas, chamas devorando contêineres, estruturas reduzidas a escombros, uma nuvem tóxica pairando sobre a região. As autoridades falam em acidente químico, mas jornalistas investigativos apontam para um depósito de perclorato de sódio, componente-chave de combustível para mísseis. Coincidência? Duvidoso. O porto não é qualquer porto, é o coração do corredor norte-sul, a rota que deveria conectar Rússia, Irã e Índia, reduzindo pela metade o tempo de transporte em relação ao Canal de Suez. Ou seja, um projeto estratégico de Moscou para burlar sanções ocidentais. Agora, está em chamas. O estrago foi tão violento que a explosão foi ouvida a 20 quilômetros de distância, na ilha de Queixo. Mais de 1.100 feridos. Hospitais lotados. 6 desaparecidos sob os escombros. Fontes ligadas à Guarda Revolucionária Iraniana sussurram sobre a negligência crônica, ou pior, sabotagem. Israel é o suspeito número 1 nos corredores do poder em Teherã. O governo iraniano ainda não acusa ninguém publicamente, mas a mensagem é clara: se isso for um ataque, a resposta será implacável. O mundo está à beira de um precipício. De Caxemir a Vancouver, de Bandar Abbas a Nova Orleans, os sinais são inconfundíveis, algo está desmoronando. E você, que está acompanhando cada detalhe conosco, sabe que não dá para fechar os olhos. Porque a próxima notícia pode ser sobre uma guerra que ninguém quis, mas todos ajudaram a criar. Não se distraia. Não se cale. Compartilhe, comente, exija respostas. A história não é escrita por acaso, é escrita por quem está atento. E você está do lado certo. Até a próxima. Música tensional.